Nas profundezas empoeiradas do que hoje é o Iraque, sob as areias do tempo, jazem os restos de uma das primeiras e mais influentes civilizações da humanidade, a Suméria. Foram eles que nos deram a roda, a escrita, as cidades e as leis. Mas eles também nos deixaram um enigma que ecoa até os nossos dias, um mistério encapsulado em milhares de tabuletas de argila. Nessas tabuletas eles falam de seres poderosos que desceram dos céus, os Anunnaki. A questão que inflama a imaginação de milhões de pessoas é: seriam os Anunnakis, os deuses sumérios, na verdade, extraterrestres? Estaria a resposta para a origem da humanidade escondida à vista de todos, numa verdade que a história tentou apagar? Este é um tópico que divide opiniões, colocando a arqueologia tradicional contra teorias que desafiam tudo o que pensamos saber sobre nosso passado. Para encontrar respostas, não podemos nos basear em especulações, mas sim naquilo que podemos tocar, ver e traduzir: as evidências arqueológicas. Antes de viajarmos por teorias e interpretações, precisamos começar nossa jornada onde toda a história começa, com os artefatos deixados para trás. Convidamos você a se juntar a nós nesta investigação profunda, um mergulho nos textos cuneiformes e na iconografia suméria para separar o fato da ficção. Se você é apaixonado por desvendar os maiores mistérios da humanidade, inscreva-se no canal e ative as notificações, pois a nossa busca pela verdade começa agora. Vamos analisar as fontes primárias, as próprias tabuletas de argila, e ver o que os sumérios realmente escreveram sobre esses seres que eles veneravam e temiam. Nossa investigação começa em meados do século XIX, quando arqueólogos europeus como Austen Henry Layard e Paul-Émile Botta escavaram as ruínas de antigas cidades assírias, como Nínive. Lá, eles desenterraram algo que mudaria para sempre nossa compreensão da história: bibliotecas inteiras, não de papel, mas de argila. Dezenas de milhares de tabuletas de argila inscritas com uma escrita em forma de cunha, conhecida como cuneiforme, foram meticulosamente catalogadas. A mais famosa dessas coleções é a Biblioteca de Assurbanipal, que continha um tesouro de conhecimento acumulado ao longo de milênios. A decifração do cuneiforme foi uma tarefa hercúlea, um quebra-cabeça linguístico que levou décadas de trabalho de estudiosos como Henry Rawlinson e George Smith. O que eles descobriram foi surpreendente. Contrariando a expectativa de encontrar apenas registros de reis e batalhas, as tabuletas revelaram uma sociedade incrivelmente complexa. Havia contratos comerciais, códigos de leis, observações astronômicas, receitas médicas e até mesmo deveres de casa de estudantes. Mas entre estes registros mundanos havia textos de uma natureza muito diferente. Épicos, hinos e mitos, poemas como a Epopeia de Gilgamesh, que narra a busca de um rei pela imortalidade, e o Enuma Elish, o épico da criação babilônico, abriram uma janela para a cosmologia e a espiritualidade da Mesopotâmia. É nesses textos mitológicos que encontramos as menções aos Anunnaki. Eles são a evidência primária, a fonte direta que temos. Portanto, qualquer teoria sobre quem ou o que eles eram deve, necessariamente, ser testada contra o que está escrito nessas peças de argila. O problema é que a tradução e a interpretação não são ciências exatas. O que essas tabuletas realmente nos dizem sobre esses deuses? Para entender o que os textos dizem, precisamos mergulhar no contexto histórico e cultural da Suméria. A palavra Anunnaki, em si, é um termo sumério, frequentemente traduzido como aqueles de sangue real ou prole principesca. O termo é uma combinação de Anu, o deus do céu e uma das divindades mais antigas e importantes do panteão, e Naki, que pode ser interpretado de várias maneiras, mas geralmente se refere à sua descendência e sua conexão com a Terra. Nos textos mais antigos, os Anunnaki não são um grupo monolítico com uma única função. Eles aparecem como um coletivo de divindades, muitas vezes as mais poderosas e antigas. No mito sumério da descida de Inanna ao submundo, os Anunnaki são retratados como os 7 juízes do submundo, seres temíveis cujo veredito ninguém pode escapar.
Em outras passagens, eles são os filhos de Anu, que habitam tanto o céu quanto a terra. Com o passar dos séculos e a ascensão de outras culturas mesopotâmicas, como os acádios e os babilônicos, o papel e a composição dos Anunnaki evoluíram. No Enuma Elish babilônico, por exemplo, os Anunnaki são inicialmente postos a trabalhar pelos deuses mais jovens, mas depois da vitória de Marduk sobre Tiamat, eles são elevados a uma posição de honra. É crucial entender que, para os sumérios, os deuses não eram figuras distantes. Eles eram forças ativas no mundo, responsáveis pela criação das cidades, pela nomeação dos reis e pelo decreto dos destinos da humanidade. Eles eram caprichosos, poderosos e exigiam adoração e sacrifício. A relação entre humanos e deuses era a de servos para mestres. Essa estrutura de crença é fundamental para decodificar as narrativas. A ideia de que eles eram seres físicos, de carne e osso, que caminharam sobre a terra, é uma interpretação moderna. Nos textos, sua natureza é divina, celestial e muitas vezes abstrata. Mas, se o contexto acadêmico aponta para divindades mitológicas, de onde surgiu a interpretação tão específica de que eles seriam astronautas de outro planeta em busca de ouro? A popularização da teoria dos Anunnaki como extraterrestres é em grande parte creditada ao autor Zecharia Sitchin, a partir de seu livro de 1976, O 12º Planeta. Sitchin, que afirmava ter a capacidade de ler e interpretar o cuneiforme sumério, propôs uma narrativa radicalmente diferente. Segundo ele, os Anunnaki eram humanoides de um planeta chamado Nibiru, que tem uma órbita elíptica longa ao redor do nosso Sol. Ele afirmou que há cerca de 450 mil anos, eles vieram à Terra para minerar ouro, um mineral necessário para reparar a atmosfera de seu planeta natal. A narrativa continua, sugerindo que, cansados do trabalho árduo, os Anunnaki usaram engenharia genética para criar um trabalhador primitivo, o Homo sapiens, misturando seu próprio DNA com o de hominídeos existentes. Essa teoria é cativante e oferece respostas para muitas perguntas sobre as origens humanas e os saltos tecnológicos do passado. No entanto, quando submetemos essa análise factual às traduções e interpretações da comunidade acadêmica de assiriologistas e sumerólogos, surgem discrepâncias significativas. Por exemplo, Sitchin baseou grande parte de sua tese na existência de Nibiru, que ele associou a uma divindade mesopotâmica. Os estudiosos, no entanto, apontam que o termo Nibiru, nos textos astronômicos babilônicos, geralmente se refere ao planeta Júpiter, ou, em alguns contextos, à estrela polar, funcionando como um ponto de referência celestial, e não como um 12º planeta em uma órbita distante. A alegação sobre a mineração de ouro e a engenharia genética também carece de suporte direto nos textos originais. O mito da criação de humanos, como no épico de Atrahasis, descreve os deuses criando a humanidade a partir de argila misturada com o sangue e a inteligência de um deus sacrificado, um ato simbólico comum em mitologias de criação, destinado a explicar a natureza dual, mortal e divina da humanidade. Não há menção a DNA ou manipulação genética nos termos que Sitchin propôs. Essas interpretações, embora fascinantes, parecem ser uma sobreposição de conceitos do século XX em textos de 4.000 anos. Mas, se a explicação não é extraterrestre, como explicar os conhecimentos e as realizações surpreendentes dos sumérios? Deixando de lado as interpretações modernas, vamos nos concentrar no que é historicamente inegável: as realizações impressionantes do povo sumério. Esta civilização, que floresceu no crescente fértil entre os rios Tigre e Eufrates, foi responsável por um salto quântico no desenvolvimento humano. Sua maior contribuição foi, sem dúvida, a invenção da escrita cuneiforme por volta de 3.500 a.C. Essa inovação permitiu, pela primeira vez na história, o registro de leis, transações comerciais, história e literatura, transformando fundamentalmente a forma como as sociedades se organizavam e transmitiam conhecimento. No campo da matemática, eles desenvolveram um sistema sexagesimal, de base 60. É por causa dos sumérios que hoje dividimos a hora em 60 minutos, o minuto em 60 segundos e o círculo em 360 graus.
Esse sistema permitiu cálculos complexos que foram a base para seus avanços na astronomia. Os astrônomos sacerdotes sumérios e seus sucessores babilônios mapearam o céu noturno com uma precisão notável. Eles identificaram constelações, criaram o zodíaco e conseguiam prever os movimentos de planetas visíveis a olho nu, além de eclipses solares e lunares. Esse conhecimento não era apenas acadêmico. Ele regia o calendário agrícola e religioso. Na arquitetura e engenharia, eles construíram cidades monumentais como Uruk, Ur e Érido, com sistemas de irrigação complexos que transformaram terras áridas em campos férteis, e ergueram os zigurates, imensas estruturas de degraus que dominavam a lançagem e serviam como centros religiosos e administrativos. O Código de Ur-Nammu, anterior ao famoso Código de Hammurabi, é um dos mais antigos conjuntos de leis que conhecemos, demonstrando um avançado senso de justiça e organização social. Diante de tal explosão de inovação e conhecimento, é fácil entender por que alguns poderiam buscar uma explicação externa, quase sobre-humana. No entanto, a arqueologia sugere que esses foram os frutos da ingenuidade humana desenvolvidos ao longo de séculos de observação, experimentação e necessidade. Mas e as representações artísticas? Muitos apontam para a arte suméria como a prova visual de visitantes das estrelas. A arte mesopotâmica, encontrada em selos cilíndricos, baixos relevos e estatuetas, é um dos campos de batalha mais contestados na teoria dos antigos astronautas. As imagens são, de fato, enigmáticas e estilizadas, abrindo portas para múltiplas interpretações. Uma das alegações mais comuns é a de que certas figuras representam seres de outro mundo. Muitas estatuetas sumérias apresentam figuras com olhos desproporcionalmente grandes e rostos alongados. Para alguns, isso é um retrato de uma raça alienígena. Contudo, historiadores da arte e arqueólogos oferecem uma explicação fundamentada no contexto cultural e religioso. Os olhos grandes, conhecidos como olhos de devoção, eram uma convenção artística para simbolizar a piedade, a sabedoria e a conexão espiritual. A figura estaria em um estado de perpétua adoração e atenção aos deuses. Não era um retrato realista, mas uma representação simbólica de uma qualidade espiritual. Outro ponto de debate são os chamados capacetes, ou trajes espaciais. Figuras divinas, como os Anunnaki, são frequentemente representadas usando toucas com chifres. Longe de serem capacetes tecnológicos, os chifres eram um símbolo universal de divindade em todo o Antigo Oriente Próximo. Quanto mais chifres, mais poderoso era o deus. É um código visual, uma forma de identificar imediatamente uma figura como divina e não humana. E quanto às supostas naves espaciais? Imagens em selos cilíndricos que alguns interpretam como foguetes são, na análise de especialistas, representações simbólicas de templos, altares ou estandartes divinos. O que pode parecer uma cápsula espacial para um olhar moderno era, para um sumério, a representação de um santuário no topo de uma montanha ou de um símbolo sagrado de um deus específico. É essencial interpretar a arte antiga através dos olhos de quem a criou, e não com os preconceitos e referências visuais do século XXI. Se você está gostando desta análise profunda, considere deixar um like para nos ajudar a continuar produzindo conteúdo como este. A arte, assim como os textos, parece apontar para um rico universo simbólico, mas essa interpretação também possui seus limites. É aqui que a honestidade intelectual se torna crucial. Devemos reconhecer as limitações do nosso conhecimento. A verdade é que, apesar de termos dezenas de milhares de tabuletas, muito do mundo sumério ainda está envolto em mistério. Uma grande porcentagem dos textos encontrados está danificada, com partes cruciais faltando. Imagine tentar entender uma história complexa com páginas inteiras arrancadas. É o desafio que os sumerólogos enfrentam todos os dias. A própria língua suméria é um isolado linguístico, o que significa que não tem parentes conhecidos, tornando a tradução ainda mais difícil. Os estudiosos podem concordar sobre o significado geral de uma passagem, mas as nuances, as metáforas e o subtexto cultural podem se perder na tradução ao longo de 4.000 anos. Não temos um dicionário sumério-português escrito pelos próprios sumérios. Nosso entendimento é construído sobre décadas de comparação, dedução e debate acadêmico. Além disso, o que sobreviveu até nós é provavelmente uma fração minúscula do que existiu. As tabuletas de argila são duráveis, mas não indestrutíveis.
Guerras, incêndios e o próprio tempo destruíram incontáveis textos. O que temos é um vislumbre, uma fotografia parcial de uma civilização vibrante. Também não podemos saber com certeza o quão literal o povo comum interpretava esses mitos. Eram eles vistos como história factual, como alegorias ou algo no meio? A linha entre religião, mito e história era muito mais tênue no mundo antigo do que é para nós hoje em dia. Portanto, quando alguém afirma saber com certeza absoluta o que os sumérios queriam dizer, seja um acadêmico ou um proponente de teorias alternativas, é preciso uma dose saudável de ceticismo. As lacunas no nosso conhecimento são vastas. Essas lacunas não devem ser preenchidas com especulações fantásticas, mas devem nos inspirar humildade e um desejo contínuo de pesquisa. Então, se não podemos saber tudo, como podemos entender a função principal que essas histórias desempenhavam para o povo que as contava? Para os historiadores e antropólogos, o propósito do mito não é registrar a história de forma literal, mas sim dar sentido ao mundo. Os mitos sumérios, incluindo as histórias dos Anunnaki, cumpriam funções sociais e psicológicas essenciais. Em primeiro lugar, eles explicavam as origens, a criação do universo, da terra, das cidades e da própria humanidade. O Enuma Elis, por exemplo, não apenas conta como o mundo foi criado, mas também justifica a supremacia de Babilônia e de seu deus padroeiro Marduk. É uma atura política e religiosa. Em segundo lugar, os mitos estabeleciam a ordem social e moral. As histórias sobre os deuses e as suas interações com os humanos forneciam um modelo para o comportamento, a justiça e a realeza. O rei, na ideologia mesopotâmica, era o intermediário escolhido entre os deuses e os mortais, e os mitos legitimavam seu poder. Em terceiro lugar, eles ajudavam a lidar com os mistérios e as ansiedades da vida. A imprevisibilidade da natureza, encarnada em deuses tempestuosos ou benevolentes, a inevitabilidade da morte, um tema central na epopeia de Gilgamesh, e o propósito da existência humana, servir aos deuses. A história da criação do homem a partir da argila para que ele pudesse assumir o trabalho pesado dos deuses reflete uma visão de mundo onde a vida humana é definida pelo trabalho e pelo serviço a um poder maior. Essa não é uma narrativa única da Suméria. Quase todas as culturas antigas desenvolveram mitos de criação complexos para responder a essas mesmas perguntas fundamentais. Os gregos tinham os titãs e os olimpianos, os egípcios a história de Atum e a criação do mundo a partir do caos aquoso. Olhar para os mitos dos Anunnaki, através desta lente, nos permite vê-los não como um registro histórico distorcido de uma visita alienígena, mas como uma expressão profunda e sofisticada da condição humana, uma tentativa de encontrar ordem e significado em um universo muitas vezes caótico. Se os mitos são uma metáfora, por que a interpretação literal de astronautas antigos se tornou um fenômeno cultural tão poderoso em nossa era? A persistência e a popularidade da teoria dos antigos astronautas revelam mais sobre nós e nossa época do que sobre os antigos sumérios. Vivemos na era espacial, uma era definida pela exploração tecnológica, pela ficção científica e pela busca de vida em outros planetas. É natural que projetemos nossas esperanças, medos e fascínios tecnológicos no passado. A ideia de que fomos visitados por seres mais avançados ressoa com um sentimento moderno de que a humanidade não está sozinha no universo. Para alguns, oferece uma alternativa às narrativas religiosas tradicionais sobre a criação, substituindo deuses por extraterrestres, o que parece mais palatável para uma mente científica. Também há um elemento de desconfiança em relação à autoridade. A frase, "a verdade que a história tentou apagar", sugere uma conspiração, a ideia de que acadêmicos e governos estão escondendo uma verdade monumental. Essa narrativa de conhecimento proibido é incrivelmente atraente, pois posiciona o crente como alguém que vê além do que é ensinado oficialmente. Além disso, a teoria pode, paradoxalmente, diminuir as realizações de nossos ancestrais. Sugerir que as pirâmides, os zigurates ou o conhecimento astronômico antigo só foram possíveis com ajuda externa implica que os humanos daquela época não eram capazes de tais feitos por conta própria. A arqueologia, no entanto, mostra um quadro de desenvolvimento gradual, de tentativa e erro e de brilhantismo humano. A teoria dos Anunnaki como ETs é, em essência, um mito moderno. Ela pega fragmentos de mitos antigos e os reinterpreta através de uma lente contemporânea,
criando uma nova história que atende às nossas necessidades psicológicas atuais, a necessidade de maravilhamento, de conexão cósmica e de encontrar respostas simples para perguntas complexas. Reconhecer isso não é diminuir a curiosidade de quem se interessa pelo tema, mas sim contextualizá-lo dentro da nossa própria cultura. Então, ao final desta jornada, que verdade os fatos realmente revelam? Ao final de nossa análise, a pergunta permanece. Anunnakis. E se os deuses sumérios fossem ETs? A verdade que a história tentou apagar. O que descobrimos é que a verdade que a história revela não é sobre uma conspiração para esconder visitantes de outro planeta. Pelo contrário, a verdade, baseada em décadas de pesquisa arqueológica e linguística, é ainda mais fascinante. A história nos conta sobre uma civilização humana de uma criatividade e inteligência espantosas. Os Anunnaki, conforme descritos nas tabuletas cuneiformes, não eram astronautas minerando ouro, mas sim um complexo e evolutivo panteão de deuses que formava o centro da vida espiritual, política e social da Mesopotâmia. Eles eram a maneira dos sumérios explicarem a criação, a justiça, a morte e o seu lugar no cosmos. A verdade apagada não é um segredo alienígena, mas sim a própria história notável de nossos antepassados. Uma história que muitas vezes é ofuscada por teorias mais sensacionalistas. A verdadeira maravilha não está em supor uma ajuda externa, mas em reconhecer a capacidade autônoma dos antigos para observar as estrelas, desenvolver a matemática, codificar leis e construir cidades monumentais com as ferramentas que tinham à disposição. Eles não precisaram de naves espaciais para serem extraordinários. Ao investigar os Anunnaki, não encontramos evidências de extraterrestres, mas encontramos o reflexo de nós mesmos, seres curiosos, criativos e em uma busca incessante por significado. O convite final é para que continuemos a olhar para o passado com um olhar crítico e curioso, para apreciar a complexidade das culturas antigas em seus próprios termos e para nos maravilharmos com a incrível jornada da engenhosidade humana. Qual outro mistério da antiguidade você gostaria que desvendássemos? Deixe sua sugestão nos comentários.